Olá pessoal, tudo bem? Conforme nós havíamos combinado, estou aqui gravando alguns artigos para repor aquelas 4 aulas da terça-feira que, em decorrência daquele problema administrativo, nós não tivemos, tá bom? Então, combinamos assim, será assim. Outra informaçãozinha importante, mencionei também no nosso último encontro, essa tosse ela tem um amor profundo por mim, ela vem me visitar todos os anos e ela fica me acompanhando durante uns 2 ou 3 meses, então provavelmente num determinado momento ela vem, tá? Vamos lá, vamos falar aí do capítulo 5º do título 1º do Código Penal, que é o crime dos crimes contra a pessoa. Portanto, ainda estamos no título 1º, que ele é bem extenso, tanto o 1º quanto o título 2º, mas vamos lá. O capítulo 5º do título 1º, ele trata dos crimes contra a honra. E aí entra lá aqueles crimes que nós já comentamos, né? A calúnia, a difamação e a injúria. Vamos, neste capítulo 5º, tratar desses crimes e verificar quando ocorre um, quando ocorre o outro, qual a diferença de um e do outro aí nesses tipos penais. Portanto, 138, 139 e 140 e os artigos que os complementam, tá bom? Por que o legislador inseriu a tutela da honra à pessoa no título 1º? Veja que ele é de extrema relevância no convívio em sociedade, de tanta relevância que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, né, Direitos e Garantias Fundamentais do Cidadão, ela faz referência à honra, a tutela da honra. Se você for lá no inciso 10º, tá, do artigo 5º da Constituição Federal, você vai verificar lá que o legislador elenca lá que são invioláveis. E ele menciona quais são as questões relacionadas à inviolabilidade. Ele coloca a intimidade, por isso nós temos lá na frente um título só sobre os crimes contra a liberdade sexual. Então, são invioláveis a liberdade, a vida privada, e aí ele menciona lá a honra. Portanto, a honra também é um bem jurídico inviolável, tá? Ninguém pode violá-la. E caso haja a violação à honra, você, além de cometer o crime, que são os crimes que nós vamos analisar aqui, você ainda tem direito a uma indenização por um dano material ou moral decorrente desta violação, por determinação expressa aí do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, beleza? Então a honra, ela vem, inclusive, protegida lá pela própria Constituição Federal, tamanha a relevância dela. Então veja, o que é importante antes de a gente começar a analisar os crimes específicos contra a honra. A honra é um bem disponível, né? Ao contrário lá da vida, nós analisamos no título 1, ao contrário da integridade corporal, do título 1 do capítulo 1, ao contrário da integridade corporal do capítulo 2, aqui no capítulo 5º, a honra é um bem disponível. O que significa isso? Que o prévio consentimento da vítima, né, se a vítima consentir nesta ofensa, desde que a vítima seja uma pessoa considerada capaz, né, porque se ela for incapaz, ela não tem a capacidade de consentimento, tá? Não haverá o crime, a exclusão do crime. Então, se a vítima permitir ser ofendida, o fato é atípico, tá? Tranquilo? Isso é importante, porque é considerado aí um bem disponível, tá? Outra observação relevante, importante, é que o consentimento do representante do incapaz, né, que foi ofendido, né? Então, o consentimento dado pelo representante legal do incapaz ofendido não exclui o delito.
tá? Porque se o representante legal foi a pessoa que causou a ofensa ao incapaz, ele não tem condição nenhuma de representá-lo, de consentir ou não consentir. Portanto, nesta situação do incapaz que eu acabei de mencionar, o juiz deve nomear um curador para que realize essa representação, tá? Porque é óbvio, né? Se é, por exemplo, o pai ou a mãe que ofende o filho incapaz, é óbvio que a mãe ou o pai, que foi o ofensor, não vai representar em relação ao filho, porque estaria se autopunindo. Aí nessa situação, o juiz vai nomear uma outra pessoa como curadora para realizar esse procedimento de verificar se vai representar, se vai requerer alguma providência judicial ou se não vai tomar nenhuma providência legal quanto a essa situação. Outro ponto importante, se o capítulo 5º trata dos crimes contra a honra, o que vem a ser a honra? Isso também é interessante. A honra, na verdade, são aquelas condições de estima própria da pessoa, tá? Ou aquela situação, aquela condição que a sociedade confere àquela pessoa. Então são duas situações. A honra é a condição de estima que a pessoa tem sobre ela mesma, então é o que ela pensa a respeito dela, tá? E honra também é aquilo que a sociedade vê na pessoa, aquilo que a sociedade tem como referência à pessoa. Por isso que nos 3 crimes que nós vamos analisar aqui, 2 deles está relacionado à honra objetiva, enquanto um está relacionado à honra subjetiva. Qual é a diferença de uma forma de honra para outra? Ou seja, quando que a honra é objetiva, quando que a honra é subjetiva. A gente vai voltar a falar disso nos tipos penais, mas só para vocês terem uma noção dessas classificações gerais aqui. A honra objetiva a honra objetiva é, na verdade, assim, a opinião que o terceiro ou que terceiros, né, é a opinião de terceiras pessoas no tocante aos atributos físicos, intelectuais ou morais de alguém. Então, a honra objetiva é o que a sociedade pensa a seu respeito. Essa é a honra objetiva. É aquilo que a sociedade olha para você e te identifica. Não, aquele indivíduo é honesto, naquele lá você pode confiar, aquele lá é uma pessoa de bem. Ou, cuidado, viu, aquele indivíduo ali caloteiro, não é uma boa pessoa, tá? Fica esperto com aquele indivíduo, ou seja, é o que a sociedade pensa a teu respeito, é como a sociedade te vê. Essa é a chamada honra objetiva. A honra subjetiva é a opinião da pessoa em relação a si própria. Então, é o que eu penso de mim, é o que você pensa de você. Essa é a honra subjetiva, é o sentimento de estima que você tem por você próprio. Tá? Agora não é mais aquilo que a sociedade vê a teu respeito, é como você se vê na sociedade. Tá? Essa é a diferença de honra objetiva para a honra subjetiva. E vocês vão verificar lá no artigo 140 que o legislador menciona lá que a ofensa da dignidade ou decoro. O que é honra, dignidade e o que é honra, decoro. Isso também são situações interessantes da gente ter como referência aqui para avançar lá nos tipos penais na frente. A honra, dignidade, ela está vinculada aos aspectos morais. A honra, dignidade, ela está vinculada aos aspectos morais. Por exemplo, honestidade, lealdade, a conduta moral como um todo. Tá? Esta é a chamada honra, dignidade. E a honra, decoro? A honra, decoro já está relacionada aos demais aspectos que não o moral. Tá? Portanto, a honra, decoro, ela está relacionada, por exemplo, com a inteligência, a dedicação ao trabalho, a forma física da pessoa, a sagacidade. Por isso que se você chamar alguém de gordo ou de baleia,
Isso recai lá no crime de injúria, tá? No artigo 140, porque o artigo 140 diz lá, ofender a dignidade ou o decoro. Nessa situação é o decoro, não é a moral. São outros atributos que não o moral, que vem a ser ofendido. Ou você virar uma pessoa e falar, fulano de tal é um burro. Tá? Você está ofendendo a dignidade, você está ofendendo a honra, decoro, e não a honra, dignidade. Então, memorizem que a honra e dignidade ela está voltada a aspectos morais da pessoa. Questão de honestidade, de lealdade, etc. A honra, decoro, a dignidade, decoro, oh meu Deus, a honra, decoro, ela já está relacionada a outros aspectos que não o aspecto moral. Tá? Então não é tão difícil assim de fazer essa distinção, esta compreensão. Utiliza-se a palavrinha maior, dignidade, está vinculado com a moral. A menorzinha, decoro, com qualquer outro aspecto que não o moral. E nós temos ainda a honra comum e a honra profissional. A honra comum é essa que todo mundo possui, né? É a honra, vamos dizer, normal, tá? E a honra profissional, essa está relacionada a determinado grupo de profissionais ou sociais, tá? Então, por exemplo, se você se refere a um médico, né? Que é o exemplo mais comum aí de honra profissional, mais comum de acontecer. Ah, não vai no fulano não, porque aquele médico lá é um açougueiro. Portanto, agora você está ofendendo a honra profissional daquele indivíduo, ok? Essas são as espécies de honra que vocês vão encontrar aí dentro deste capítulo, tá? Feito isso, uma outra observação antes da gente adentrar no artigo 138 é que os crimes contra a honra, portanto, os 3 crimes inseridos dentro deste capítulo, eles são classificados, lembram-se lá na parte geral, classificação de crimes, eles são classificados como crimes formais. Não são crimes materiais e não são crimes de mera conduta, são crimes formais. Lembra-se da definição de crime formal? O crime formal é aquele que o legislador descreve a conduta, descreve o resultado, mas o resultado não precisa se produzir efetivamente para o crime se consumar. Tá? É classificado também como crime de antecipação, de consumação antecipada ou de antecipação da consumação, tanto faz, ok? O crime de calúnia, difamação e injúria são classificados como crimes formais. O indivíduo, a pessoa, o agente, o sujeito ativo, ele age com o dolo de dano, ou seja, ele quer ofender a honra alheia, mas para a consumação do crime não exige o resultado. Tá? Basta a pessoa pronunciar a ofensa, tá? Não precisa que fique demonstrado o resultado obtido. Ainda que não tenha ocorrido o resultado, o crime já está consumado. O legislador antecipa a consumação. Por isso que ele descreve a conduta e descreve o resultado. Tá? Então, você ofende a honra, não importa o resultado advindo disso. Basta você realizar a conduta visando o resultado. O resultado é um resultado danoso que você visa, mas esse resultado danoso não precisa acontecer, ok? Feito isso, essas observações relevantes aí, vamos começar a analisar o primeiro artigo, que é o 138, calúnia. O legislador diz assim: caluniar alguém, portanto, qualquer pessoa, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então vamos lá, vamos analisar primeiro o tipo fundamental, o caput. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente. Então veja que o falsamente é elemento normativo do tipo. Lembra-se lá na parte geral, né? Elemento objetivo, elemento subjetivo e elemento normativo. Ou seja, sem a presença deste elemento, o crime não existe, é um fato atípico. Então, caluniar alguém imputando-lhe falsamente. Se você imputa verdadeiramente, o fato é atípico. Precisa imputar falsamente um fato. Mas qualquer fato dentro do artigo 138, não. É um fato definido como crime. Crime e não contravenção penal.
Se você imputar a alguém, tá, falsamente fato definido como contravenção penal, o crime não é de calúnia. Pode ser um outro, nós vamos ver mais adiante, né, na sequência aí. Mas não é porque o legislador não usa termos, palavras, expressões inúteis. Ele disse crime. Se ele quisesse incluir a contravenção penal, ele teria utilizado caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como infração penal. Aí a infração penal estaria englobando tanto o crime quanto a contravenção penal. Se ele usou o crime, exclui-se a contravenção penal. Ok? Esse é o primeiro ponto. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, é um crime considerado de menor potencial ofensivo. Tá? A pena máxima não excede 2 anos, a competência é lá do juizado especial criminal. Bom, vamos lá. Mencionei agora há pouco, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime tem como elemento jurídico, né? O objeto jurídico aí nada mais é do que a honra objetiva. Veja que eu mencionei agora há pouco, a calúnia e a difamação, ela tutela, ela protege a honra objetiva, ou seja, é aquilo que a sociedade tem como referência à vítima, é o que a sociedade vê a vítima nesse meio social, portanto, honra objetiva, ou seja, é o bom nome, é a reputação daquela pessoa perante a sociedade. Tá? Tutela a honra objetiva, que é aquilo que os outros pensam a respeito da gente, ou o que os outros pensam a respeito daquela vítima no tocante às suas qualidades físicas, intelectuais, morais e demais dotes que você extraia daí. Portanto, a tutela no 138 é da honra objetiva e não da honra subjetiva. É aquilo que a sociedade vê na pessoa, na vítima. É como a sociedade identifica aquele indivíduo naquele meio em que ele está inserido. Perfeito? Então vamos passar a analisar agora esses elementos constitutivos do tipo legal, da parte fundamental, do caput aí. O legislador vai lá e diz, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O que é caluniar? Tá? O caluniar aí é atribuir. O próprio nome diz, né? Caluniar alguém imputando-lhe, portanto, atribuindo-lhe. Caluniar é atribuir, é imputar, é direcionar a alguém um fato definido como crime, sabendo ser falso. Esta é a primeira situação. Então, caluniar significa atribuir, indicar, apontar alguém como sendo o indivíduo que praticou um determinado crime ou que está envolvido num determinado crime. E aí o legislador diz lá, caluniar alguém, portanto, qualquer pessoa, o crime aqui não é próprio, nem de mão própria, é um crime comum, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato. Vamos entender o que vem a ser um fato. Quando o legislador coloca fato, ele está dizendo, é um fato concreto, é um fato determinado. Portanto, para ocorrer o crime do artigo 138, o agente, o sujeito ativo, deve narrar a terceira pessoa, porque é atribuir, é imputar, é divulgar. Portanto, ele deve narrar a terceira pessoa que determinado indivíduo, determinada pessoa cometeu um fato. Portanto, precisa ser concreto, determinado. Eu preciso indicar a pessoa. Ou um grupo de pessoas, mas precisa ser determinado, concreto. Eu tenho que imputar um fato a uma pessoa determinada, a um grupo de pessoas determinadas. Não pode ser uma expressão vaga, tá? Sem indicar o sujeito, sem indicar a vítima, o sujeito passivo. Portanto, quando eu menciono um fato, estou dizendo um fato concreto para uma pessoa, um grupo de pessoas determinado. Esse é um ponto importante. Segue aí ainda o 138, imputar falsamente fato definido como crime. Vamos entender o definido como crime. Entendemos o que é fato definido como crime, que é a partezinha final lá. Então veja, aqui
definido como crime, não importa se é doloso ou se é culposo. Não importa se é penado com reclusão ou se é penado com detenção. Não se leva em consideração isso, basta ser crime. Tá? Se for uma contravenção penal, conforme eu mencionei, aí o crime dá de 138. Aí nós vamos cair lá no crime do artigo 139 do Código Penal. Portanto, aí nós estamos diante de uma difamação e não de uma calúnia. Portanto, a calúnia é a mais fácil de todas, né? Porque a pessoa precisa, o sujeito ativo precisa indicar um fato, portanto, concreto, determinado, a uma pessoa. Que fato é esse? Criminoso. Tá? Não pode ser uma contravenção. Ah, pode ser um crime culposo? Pode ser um crime doloso? Pode. O crime pode ser penado com reclusão? Não importa. Tem que ser crime, ok? Esta é a situação. Se for uma contravenção penal, aí o artigo é do 139. Aí nós estamos diante de uma difamação e não de uma calúnia, tá bom? Então veja, conforme eu mencionei agora há pouco, o fato precisa ser concreto para uma pessoa, um grupo de pessoas determinado. Então veja, e aí é que reside alguns questionamentos. Não se trata de calúnia, não se trata de calúnia você atribuir a um terceiro como ele sendo um assassino, né? Então veja, não basta você chamar a pessoa de assassino, ou você chamar a pessoa de ladrão, ou de estelionatário, ou de pedófilo, né? Eu preciso narrar um fato concreto. Dessa forma, se eu virar e falar, o fulano de tal é um pedófilo. Tá, mas e aí? O que é pedofilia? Quais são os crimes específicos de pedofilia? Eu tenho lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho no Código Penal, qual é? Tá? Estelionatário, por que estelionatário? Tá? O que é o estelionato aí no caso? Será que realmente ele está infringindo o artigo 171 do Código Penal? Ou você fala de estelionatário porque, por exemplo, a pessoa é bom de conversa, é um bom vendedor, é um bom negociador, é um bom conquistador? E aí você vira, o fulano de tal sai aí na balada à noite e ganha todas as meninas, é um puta de um estelionatário. Pô, mas e aí? Estelionatário agora estou me referindo a um fato criminoso ou não? Portanto, é genérico. Vocês percebem que o estelionato, quando eu me refiro a pessoa como ele sendo um estelionatário, eu tenho uma gama imensa de situações e não determinado, específico. Tá? Então não é possível. É a mesma coisa em relação ao ladrão, ao assassino. Bom, mas ladrão do quê? Ladrão é porque ele é furto, é porque é roubo? Do que é esse ladrão? Então não está determinado. Eu disse lá, precisa ser uma pessoa determinada e o fato precisa ser concreto. Portanto, eu tenho que indicar o fato real, sabendo o falso. Então, exemplo, se eu virar e falar assim, fulano de tal, pronto, estou determinando a pessoa. Fulano de tal foi quem adentrou na minha casa quando eu estava ausente, tá? E subtraiu do interior da minha casa o meu computador. Pronto, agora estou relacionando um fato concreto, estou dizendo, fulano de tal, pessoa determinada, adentrou na minha casa e subtraiu, furto, artigo 155 do Código Penal, e subtraiu um computador, subtraiu um relógio, subtraiu joias e etc. Agora estou dizendo quem é a pessoa, estou dizendo qual é o crime que ele praticou. E entrou na minha casa e subtraiu o computador, é crime. E é crime definido no artigo 155 do Código Penal. Agora não tenho dúvida quanto ao crime e quanto à pessoa que eu indiquei. Só que eu fiz isso sabendo que era mentira, sabendo que era falso. Eu sabia que não tinha sido ele que teria entrado na minha casa. Agora eu cometi o crime de calúnia. Eu atribuí falsamente a uma pessoa determinada um fato concreto. E esse fato concreto é definido como crime. Agora sim, caracterizou o crime de calúnia. Só nessa situação. Tá? Então não é crime de calúnia eu chamar uma pessoa de ladrão. Fulano de tal é um ladrão. Mas é um ladrão por quê? O que ele subtraiu? Não subtraiu nada, mas ele é ladrão. Porque ele é ladrão, eu sei que ele é ladrão. Isso não é calúnia. Eu preciso determinar qual é o crime que ele praticou. Ok? Tranquilo? O fato precisa ser concreto. E por fim, o mais importante dentro do caput do 138 é que essa imputação precisa ser falsa. Tá? Agora, o falsamente é elemento normativo do tipo.
Portanto, não basta eu imputar um crime, eu preciso imputar um crime sabendo que aquele indivíduo não praticou aquele crime, ou seja, é falso aquilo que eu estou imputando, ok? Portanto, imputação falsa significa que o agente deve saber ser falsa a imputação, deve saber que a imputação é falsa porque o fato não existiu, ou seja, aquele fato não ocorreu, você criou da sua cabeça, ou então o fato existiu, mas o indivíduo sabe ou deve saber, tá? Sabe ou deve saber que o autor não é aquela pessoa que ele está atribuindo o crime. Você veja como são a situação. Há a calúnia, se eu indico que uma determinada pessoa cometeu um determinado crime e eu sei, o falsamente significa eu sei ou eu deveria saber que aquele crime não existiu, ou se o crime existiu, aquele indivíduo que eu estou nomeando como sendo o autor não é o autor. Ok? Essas são as duas hipóteses geradoras da divulgação falsa de um crime. Ok? Tranquilo? Então essas são as hipóteses aí mencionadas. Resumindo, tá? Resuminho aí do artigo 138. Eu preciso ter a imputação de um fato concreto, tá? Preciso ter, então somado a isso, eu preciso ter que esse fato concreto é qualificado pelo Código Penal ou leis extravagantes como crime, e eu preciso fazê-lo sabendo ou devendo saber que ele é falso. E ainda assim eu atribuo, ok? Somado esses três requisitos ou esses três elementos, eu tenho a calúnia. Então a calúnia é facinho, tá? É a imputação de fato concreto. Esse fato concreto precisa ser qualificado como crime e eu preciso indicar uma pessoa ou um grupo de pessoas como o autor, sabendo que eles não são os autores ou que ele não é o autor ou que o fato não existiu. Essas são as hipóteses. Memorizou isso? Pronto. Dos três, um você já tira de letra. Você já sabe quando ele se faz presente, tá bom? E o elemento subjetivo, conforme eu acabei de mencionar, né, já deu para entender tranquilamente, não precisa nem mencionar, é o dolo direto, ou seja, o indivíduo tem certeza que a imputação é falsa, ou é o dolo eventual, ele tem dúvida, lembra que eu disse? O indivíduo sabe ou deveria saber. Falsa a imputação. Ele sabe que o crime não ocorreu, ou ele deveria saber que o crime não ocorreu. Ele sabe que aquela pessoa que ele está imputando a autoria não é o autor, ou ele deveria saber que aquela pessoa não é o autor. Portanto, eu tenho o dolo direto num comportamento, ou, e o crime é o mesmo, o dolo indireto. No dolo direto, o indivíduo tem certeza que a imputação é falsa. No dolo eventual, ele tem dúvida, tá? Porém, ainda assim, ele atribui o fato criminoso a alguém ou a um grupo determinado de pessoas. Tranquilo? Fácil a calúnia. Formas de calúnia que nós temos aí. Nós temos a chamada calúnia explícita, que é a primeira delas, né? A calúnia explícita é aquela realizada às claras, sem deixar dúvida, né? Quanto à intenção que o agente tem, o sujeito ativo tem de ofender, né? Então ele vai lá e diz o seguinte, ó, claramente, né, explicitamente, para uma ou para várias pessoas. Isso acontece muito em boteco, quando você está fazendo um churrasco, enfim, nessas situações é que você fala demais, né? E aí a coisa pega. Então imagine você aquela situação. Você está lá num grupo de amigos lá, você vira e fala o seguinte, ó, o fulano de tal, pronto, já indicou a pessoa. Você aponta ele lá, ó, o fulano de tal é exatamente a pessoa que a polícia está procurando aí para, em decorrer daquele crime de estupro que aconteceu. Sabe aquele caso lá daquela menininha, assim, assado? A polícia está procurando é o fulano de tal, como sendo o autor do crime de estupro. Na verdade, ele sabe que não é aquela pessoa coisa nenhuma. Ok? Essa é a calúnia explícita. Tá? Então, você aponta o indivíduo e fala às claras para todo mundo e menciona o crime. A calúnia implícita é aquela velada, tá? É aquela que o agente dá a entender que alguém teria feito alguma coisa. Ele dá a entender, ele indica mais ou menos o caminho, tá? Mas ele fica ali
escoradinho atrás da moita, mas é calúnia da mesma forma. Então imagine a seguinte situação. Eu viro e falo para uma pessoa, para algum grupo de pessoas, falo o seguinte: você viu, depois que o fulano de tal, estou indicando, depois que o fulano de tal começou a trabalhar na prefeitura, já comprou sítio, já comprou carro, já comprou casa. Você vê como que é bom viver a escora dos cofres públicos. Pronto. O que eu estou atribuindo a esse indivíduo? Crime de peculato, crime de corrupção. Tá? Estou indicando o crime. Ou ele está praticando peculato, ou ele está praticando uma corrupção. Geralmente, quando eu falo isso, eu estou indicando que ele está cometendo um crime de corrupção, não tenha dúvida. Né? Fulano entrou na repartição pública, entrou na prefeitura, e aí eu digo, já comprou carro, já comprou casa, já comprou um sítio, está enriquecendo às custas do cofre público, ou dos cofres públicos. Portanto, estou indicando que o indivíduo está praticando o crime de corrupção lá no serviço público e enriquecendo facilmente, rapidamente. É a calúnia implícita, velada. Eu indico a pessoa e indico o crime. Só não falo claramente, mas pelo conteúdo do diálogo, você consegue identificar quem é a pessoa e qual é o crime a que ele está se referindo. Portanto, eu não preciso falar o nome do crime. Ah, fulano de tal, até porque geralmente a pessoa é leiga e não sabe o nome do crime. Tá? Então ele vai dar essas dicas aí, que é geradora da calúnia da mesma forma. E nós temos também a chamada calúnia reflexa. A calúnia reflexa, o próprio nome diz, né? Ela ocorre quando terceira pessoa, ela ocorre quando na narrativa de um determinado fato, tá? Na narrativa de um determinado fato, você acaba inserindo uma terceira pessoa na narrativa. Então, na narrativa de um fato, o indivíduo acaba atribuindo um crime a uma outra pessoa. Por isso, reflexa. Tá? Ela acaba atingindo uma terceira pessoa. Tá? Por exemplo, para ficar mais fácil o entendimento aí, pessoa querendo ofender um indivíduo determinado, então vamos imaginar, a pessoa quer ofender uma mulher, tá? Quer ofender uma mulher, e aí ele diz o seguinte: ó, você sabe a fulana de tal? Então, você ficou sabendo, tá? Ela, fulana de tal, procurou um médico tal para fazer um aborto. Ou seja, eu estou dizendo que ela consentiu na prática do aborto, portanto ela cometeu o crime do artigo 124 e ao mesmo tempo, o que eu estou jogando aí na parada? Estou relacionando a terceira pessoa como também tendo cometido o crime, porque o médico que realizou o aborto consentido, nós já estudamos isso, ele responde pelo artigo 126 do Código Penal. Então, eu queria ofender a mulher e acabei ofendendo também o médico. Essa é a chamada calúnia reflexa. Não importa, você acabou atingindo duas vítimas aí ao mesmo tempo. Na verdade, o cara só queria atingir uma, mas na hora que ele disse que o médico, ela procurou o médico tal para realizar o aborto e realizou o aborto, ela está inserindo tanto a gestante quanto o médico na prática de crime, sabendo que na verdade isso não aconteceu, a mulher nem grávida estava. Tá? Pode ser essa a hipótese aí é falso, não tenha dúvida de que isso é falso. Isso é calúnia reflexa. O que importa isso? Só para efeito de exame da OAB e concurso. Na prática, calúnia é calúnia, não importa se ela é explícita, se ela é implícita, se ela é reflexa, é calúnia. Tá bom? Beleza? Consumação e tentativa. Vamos avançar rapidinho aqui. Quando que se dá a consumação do crime de calúnia? É porque o mais importante é você saber os elementos que compõem lá o tipo fundamental. Agora, a consumação, tentativa, sujeito ativo, sujeito passivo, isso aí é mais tranquilo. Então, quando que ocorre a consumação? Ela ocorre quando uma terceira pessoa toma conhecimento, porque é a honra objetiva. Portanto, é o que a sociedade, então tem que espalhar para a sociedade, tem como tem em mente o comportamento daquela pessoa. Portanto, a consumação se dá quando terceira pessoa toma conhecimento da imputação. Ainda que a reputação da vítima não seja efetivamente abalada. Lá atrás nós falamos, é crime formal e não material. Então você não precisa efetivamente atingir a reputação da vítima. Basta que essa calúnia chegue ao conhecimento de uma terceira pessoa para que o crime já esteja
consumado. O legislador antecipa a consumação, tá bom? E a tentativa? É possível no crime de calúnia na forma escrita só, tá? Não dá, nós já falamos disso. Crime de forma verbal, ele é um crime unissubsistente. Ele é praticado com um único ato na forma verbal. Ou você pronuncia falsamente a atribuição de um crime a uma pessoa determinada e está consumado, ou você não pronuncia, não lhe atribui, o fato é atípico. Mas se isso for na forma escrita, é cabível a tentativa. Difícil disso acontecer na forma escrita, mas é cabível, diante dessa situação, a tentativa. Então, legalmente, admite-se a tentativa. Se na prática é comum, não é comum, é outra situação. O importante é que legalmente admite. Sujeito ativo e sujeito passivo, para a gente encerrar a análise do caput. O sujeito ativo eu mencionei lá, né? Diz lá, caluniar alguém, portanto, qualquer pessoa como sujeito ativo, qualquer pessoa como sujeito passivo. Só não é possível figurar como sujeito ativo do crime de calúnia aquelas pessoas que gozam de imunidade, conforme determina lá o artigo 53 da Constituição Federal. Tá? Esses não gozam de imunidade em relação a essa situação. E aí lá na Constituição Federal, lá no direito constitucional, vocês vão ver isso. Os deputados, senadores e etc. Tá? Então o deputado está lá na tribuna, ele pode, vocês veem isso constantemente, portanto, no uso da palavra dele lá na tribuna da Câmara ou do Senado, ele pode ofender a honra de outra pessoa. Vocês vão ver isso constantemente. O deputado está lá, fulano de tal, matou não sei quem, fulano de tal, meteu a mão nos cofres públicos enquanto ele era governador lá do seu estado e tal. Enfim. Aí o exemplo da reunião lá do Bolsonaro, né, que foi divulgada aí, que ele claramente mencionou lá que ele conhecia a vida passada do prefeito de Manaus. Né? Estava lá fazendo uma atribuição de uma calúnia implícita. Tá? Conheço o passado daquele safado lá enquanto ele era deputado. Enfim, tá? É a chamada calúnia implícita aí que nós estamos analisando. E é óbvio que a imunidade não comete o crime. O sujeito passivo aí também qualquer pessoa, inclusive aquelas pessoas consideradas desonradas ou morto. Por que o desonrado? Mas o crime é contra a honra, se ele é desonrado, e aí o entendimento que se tem é que a pessoa, por mais desonrada que ela seja, ainda lhe resta um mínimo de honra. Portanto, toda e qualquer pessoa tem honra, ainda que de forma pequena, mínima, irrelevante, mas ainda resta lá um fundinho de honra e, portanto, ainda que o indivíduo seja desonrado, há o crime de calúnia e ele pode ser vítima. Os mortos também, é óbvio que o morto, o direito penal não se interessa por ele, mas o morto acaba gerando reflexo aí nos familiares e por isso também é possível. Então a pessoa já morreu, você fala que lá morreu, mas morreu tarde, porque, olha, eu lembro que ele, quando era prefeito, tanto que ele desviou de dinheiro da prefeitura, viveu durante os 4 anos na saia dos cofres públicos, foi o maior corrupto que teve aqui na cidade. Ele tem filho, ele tem neto, ele tem bisneto, e há o crime em decorrência dos familiares. Os menores de idade e os doentes mentais, claro que todos têm honra objetiva, há algumas discussões na doutrina, porque dizem que eles não têm essa honra objetiva, o que predomina é que o menor e o doente mental também têm honra objetiva e, portanto, podem ser vítimas do crime de calúnia. E, por fim, também pode ser vítima do crime de calúnia a pessoa jurídica. Tá? A pessoa jurídica hoje já tem alguns crimes que são descritos aí em legislação especial, que a pessoa jurídica figura, assim, como vítima de calúnia. Exemplo claro disso é você atribuir a prática de um crime ambiental a uma determinada empresa. Portanto, é perfeitamente possível, não há a menor dúvida quanto a esta situação, tá bom? Tranquilo? Pessoal, em relação ao parágrafo 1º, o legislador vai lá e diz o seguinte, ó, rapidinho aqui quanto ao parágrafo 1º, ele diz, do artigo 138, na mesma pena incorre quem,
sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Então veja, agora não é a pessoa que está atribuindo falsamente. Ele toma conhecimento da imputação falsa, sabe a hora que ele recebe a informação que aquela imputação é falsa e ainda assim ele propala ou divulga aquela informação que ele recebeu sabendo que ela era falsa. O que é o propalar aí? Propalar é relatar verbalmente. E o divulgar? Agora é por qualquer outro meio que não o verbal. Agora é lá pelo WhatsApp, pelo Messenger e etc. Tá? Então veja, no parágrafo 1º, o agente toma conhecimento da imputação, sabe que a imputação é falsa e ele vai lá verbalmente e repassa esta informação ou por escrito repassa essa informação. É o famoso compartilhar lá uma informação falsa, tá? Isso é perigoso. Isso gera o crime de calúnia. Ainda que você venha propalar ou divulgar para uma única pessoa, tá? Basta isso, basta você transmitir aquela informação falsa para outra, tá bom? E é óbvio que nesse caso, conforme você analisa pelo próprio parágrafo 1º, o legislador vai lá e diz assim, ó, na mesma pena incorre quem? Sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Veja que agora ele diz sabendo-a falsa e não devendo sabê-la falsa. Portanto, só admite no parágrafo 1º, ao contrário do caput, só admite o dolo direto. Tá? O dolo eventual não é possível, não é cabível. Tá? Para não estender muito, vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente fala dos parágrafos 2º, 3º e do próximo artigo, ok?